Essa é a nossa escola, que tem o nome de um professor, Francisco Xavier Giordani, que é o nosso fundador. Olá pessoal, tudo bem? Olá, turminha do quarto ano! Bem, vamos trabalhar hoje sobre o início das primeiras civilizações e aldeias e vamos começar a falar sobre o início do comércio. Para isso, vamos retomar um pouquinho da história lá do comecinho. Bem, o desenvolvimento do ser humano. Logo no início, o homem era nômade, lembra? Ele vivia se mudando de lugar para lugar em busca de alimento e condições de vida. Só que com o desenvolvimento do homem, ele passou para o processo de sedentarização, ou seja, o homem não se mudava mais de um lugar para o outro procurando alimentos, porque ele compreendeu que ele era capaz de plantar e cultivar os seus próprios alimentos. E o grande marco disso foi a agricultura. Com o desenvolvimento da agricultura, o homem ele foi capaz de plantar, de colher e ver que os alimentos estavam ali disponíveis para ele, que ele não precisava mais ficar se mudando de um lugar para o outro. Com isso, começaram a surgir as primeiras aldeias, porque o grupo de pessoas ele começou a se estruturar nos lugares e foi ampliando e se formando aldeias maiores. O homem também começou a criar os animais, a criação do gado. Então ele começou a plantar, a criar gado, a criar suas casas e começou a organizar uma estrutura social. Muito bem, como a Prof. Julie já falou, criou-se então o excedente. Vamos lembrar que esse início da agricultura ele começou lá na África, no Egito, na beira do rio do Nilo, por causa das terras férteis. Com o tempo, o homem foi aperfeiçoando suas técnicas, criando animais, domesticando seria a palavra correta, domesticando os animais. Assim, ele conseguiu criar o arado. Então vamos pensar, as primeiras ferramentas foram criadas lá na África e teve todo esse desenvolvimento. A agricultura criou o excedente. Outra coisa importante, a criação da roda. A criação da roda possibilitou a troca de mercadorias. Este excedente que a aldeia não consumia podia ser trocado, comércio de troca, trocado com aldeias mais distantes, pois com a roda as carroças, como se fossem carroças, eram puxadas por esses animais domesticados. No início dessas aldeias, cada pessoa tinha uma função específica, mas como se foi ampliando e o número de pessoas foi aumentando, cada um se dedicavam ao plantio, outros se dedicavam à criação de gado, outros se dedicavam também ao artesanato, à criação de cestos, de produtos, tá? E aí foi se originando essas trocas. Os produtos do início do comércio não se trocava por moeda, isso não existia ainda. Era o comércio de troca. Trocavam um alimento por outra coisa, trocavam um alimento por uma cerâmica e assim começou todo esse processo. Muito importante lembrar que as aldeias inicialmente se localizavam, se formavam próximo aos rios. Aí foram aumentando o número de pessoas e se criaram pequenas cidades. Nós chamamos esse período do começo do desenvolvimento do comércio fluvial. Por quê? Porque eles descobriram que os rios não serviam apenas para irrigar as lavouras, para a água dos animais, para a água da população. Também poderia ser usado para o transporte de pessoas e para o transporte de produtos que eles poderiam comercializar em outros lugares. A primeira civilização, então, foi a civilização fluvial, como a Prof. Clarice já falou. E nós temos outros tipos de civilizações que estão abordadas ali no nosso livro. Outra delas é a civilização mesopotâmica. Ela estava localizada numa faixa entre os rios Tigre e Eufrates, tá? Os povos que ocupavam aquelas terras eram sumérios, arcádios, persas, tá? E o principal destaque dessa civilização era o comércio. Temos também a civilização chinesa. Ela se desenvolveu às margens do rio Huanghe, tá? E a principal produção dessa civilização chinesa era o arroz. Vocês sabem que, né, os chineses sempre são conhecidos pela produção de arroz, tá? E eles traçaram uma rota. Os chineses, eles também começaram a produzir a seda,
tá? A seda é produzida através do bicho da seda, tá? E é um tecido, antigamente era um tecido caríssimo, um tecido de ótima qualidade. E essa rota que os chineses faziam para o comércio, ela ficou conhecida como Rota da Seda. Temos também a civilização arapense. Bem, a civilização arapense, a base era a agricultura, tá? Os arapenses foram os primeiros a cultivar o algodão, e o algodão lhe deu criação aos vários tecidos que nós temos hoje. Então, um ponto forte dessa civilização era o comércio de tecidos. Temos também a civilização egípcia. A civilização egípcia, ela se instaurou às margens do rio Nilo, tá? E o rio Nilo ele sofria vários processos de inundação e por isso ele criava uma terra muito fértil, muito propícia para a agricultura. Os egípcios eles cultivavam lentilha, milho, frutas, tá? E ali eles cultivavam o papiro. E através do papiro, ele tinha uma fibra que ele conseguia fazer vários materiais, desde cestos, sandálias. O papiro também foi utilizado, e como a gente conhece ele, como um papel, tá? Foi um dos primeiros papéis para a escrita. O papiro também, como ele era bastante resistente, ele era utilizado nas navegações, como parte da estrutura das navegações. Nós temos também os fenícios, eles se estruturaram à margem do mar Mediterrâneo. Porém, era um trecho de terra que não possuía muitos rios. Isso dificultou um pouquinho o processo da agricultura. Porém, os fenícios tiveram um grande destaque nessas rotas marítimas, porque o local era muito rico em árvores propícias para construir as embarcações. Então, eles construíam as embarcações, eles exportavam essa madeira para esse processo de construção e eles tomaram conta, sim, dessa questão das rotas marítimas, impulsionando muito o comércio. Tá? Eles também se destacaram muito na pesca, por causa dessa questão justamente do mar. Então, como eles não tinham destaque na agricultura, eles foram se destacando em outras áreas. Os fenícios, eles estruturaram um sistema para conseguir registrar essas trocas comerciais. Ele era composto por 22 símbolos fonéticos, ou seja, cada símbolo ele representava um som da fala. E é através daí que nós começamos a organizar e estruturar o nosso alfabeto da língua portuguesa. E aí, pessoal, com os fenícios a gente tem um salto muito importante. Os fenícios eles eram ótimos metalúrgicos, ou seja, eles manuseavam muito bem o metal. E foi através daí que se iniciou as moedas. Não se tinha mais esse sistema só de troca de produtos. Os metais eles foram utilizados agora para confeccionar as moedas. E as moedas elas eram avaliadas de acordo com o seu peso. Os metais utilizados eram o ouro, o cobre e a prata. E aí, eles começaram no início, eles eram moldados na ferração. E depois eles começaram a ser esquentados, diluídos no fogo e sendo produzidas as moedas com as impressões. E esse foi um grande marco da evolução que vem até o nosso dinheiro atual. É muito importante salientar, Prof. Julie, que você citou rotas marítimas e rotas fluviais, né? Vamos deixar bem claro, rotas são os caminhos utilizados para transportar pessoas, ou que as pessoas fazem, ou para comercializar produtos. As rotas fazem muita diferença no nosso mapa mundi, porque a partir de algumas rotas o mundo se expande. Alguns países se expandem na Europa, na Ásia, na África, e nós falaremos mais sobre isso no próximo vídeo. Beijo grande!